Quer responder a pergunta do dia? Ontem, o Instituto IPEC anunciou mais uma pesquisa, né? A gente vai colocar aí os resultados e especialistas estão apontando que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o atual cenário, pode ganhar as eleições presidenciais em primeiro turno. Olha só, Nando. Caramba. Isso é o que apontam alguns especialistas por analisarem que os adversários de Lula vão ficando sem tempo e sem soluções, né, para reverter o quadro. É claro que tem muita coisa para acontecer ainda, muita água para passar debaixo da ponte. Os governos, por exemplo, o Dória anunciou ontem, a gente vai trazer os detalhes já já, que um pacote de bondades para os professores nunca visto, Nando. É? Um aumento aí turbinando o salário dos professores em 73%. Olha. O presidente Bolsonaro também, né, tá tentando agradar várias categorias, além do Auxílio Brasil, salários de policiais e etc. No cenário 1 da pesquisa IPEC, divulgada ontem, Lula aparece com 48%. Ali, ó, nós temos todos os candidatos, Nando. Por isso, essa análise de que o ex-presidente tem potencial para ganhar em primeiro turno. Gente, esse é o cenário atual, é pesquisa. E nós queremos saber de você. Qual a sua opinião? Você acha que as eleições presidenciais podem terminar no primeiro turno? Sim ou não? Nós queremos ouvir a sua opinião, a saber se os candidatos, os adversários, né, de Lula podem crescer e mudar esse cenário aí. Acontece que a probabilidade hoje, de acordo com essa pesquisa, de se somar todos os outros candidatos, isso não chegue àquilo que o Lula tem como porcentagem. Ó, Lula 48%, Bolsonaro 21%, Sérgio Moro 6% e Ciro Gomes 5%. Os dois estão tecnicamente empatados. Depois vem, e eu acho que até de forma surpreendente, viu, o André Janones, que é deputado lá de Minas, empatado com o Dória em 2%. Olha. Cabo Daciolo, que já foi candidato à presidência, 1%, e a Simone Tebet, que foi lançada pré-candidata à presidência na semana passada pelo MDB, com 1%. Não somaram pontos Alessandro Vieira, do Cidadania, Felipe Dávila, do Novo, Leonardo Péricles, do UP, Rodrigo Pacheco, ó o Rodrigo, presidentão do Senado aí também, hein? 0%. Brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam 5%. Olha o governador de São Paulo com 2%. É por isso que ele está tentando se agarrar, né, ao juiz Sérgio Moro aí numa dobradinha. Só que o Moro tá, né, tem 3 vezes mais do que atualmente tem o governador de São Paulo, João Dória. Vamos para o cenário 2 da pesquisa IPEC divulgada ontem. O IPEC, Nando, é o antigo Ibope, não é isso? Ibope, é por isso, gente, que essa pesquisa é tão divulgada. Porque ela tem a grife do Ibope, né? Ela é feita por executivos que pertenciam ao Ibope. Então vamos lá. Cenário 2, primeiro turno com 5 candidatos, 5 principais candidatos, Nando. Lula, 49%, Bolsonaro, 22%, Sérgio Moro, 8%, Ciro Gomes, 5%, João Dória, 3%. Brancos e nulos somam 9%, não sabem ou não responderam, isso aí pode decidir a eleição, tá vendo? Tem 14% aí, ó. Brancos e nulos já é o pessoal mais revoltado, que não vai votar, né? 9%. Mas não sabem ou não responderam, 5%. Esses 5%, se forem pro lado de qualquer um dos candidatos que estão atrás do Lula, aí binga o segundo turno. Se for 2%, se forem 2% do lado do Lula, termina no primeiro turno. Tá entendendo?
como a eleição está no limite ali, essa é a pesquisa IPEC divulgada ontem, né? O presidente Lula, ex-presidente Lula, aparece 27 pontos percentuais à frente do presidente Bolsonaro na corrida para a presidência da República. Em ambos os cenários, Lula tem mais intenções de voto do que todos os outros possíveis candidatos somados, tá vendo? Então hoje o cenário está muito favorável. Lula, voltando para o cenário 1, onde está todo mundo no game. Lula 48%, Bolsonaro 21%, Moro 6, Ciro 5, André Janones 2, João Dória 2, Cabo Daciolo 1, Simone Tebet 1. Os outros candidatos não pontuaram. Os dados não podem ser comparados com pesquisas anteriores em virtude da mudança dos nomes testados. Então a gente já tem aí, Nando, praticamente todos os candidatos. Né? A não ser que apareça alguma surpresa aí, que é muito difícil, mas todos os pré-candidatos estão postados. O levantamento do IPEC foi feito de 9 a 13 de dezembro e ouviu 2.002 pessoas em 144 cidades. A margem de erro é de 2 pontos para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. O IPEC foi criado por ex-executivos do Ibope Inteligência, após o seu encerramento. O novo instituto de pesquisa atua na área de consultoria e inteligência em pesquisas de mercado, opinião pública e política. Segundo o IPEC, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas entre os que avaliam a administração de Bolsonaro como ruim ou péssima, 68%. Aí, para onde migra o voto do Lula? Né? Para onde migra o voto do Bolsonaro? Com a população insatisfeita, exatamente em cima da rejeição. Não, eu não estou gostando do governo, o governo não tá bom, vou votar no outro, né? Isso parece que é automático. Aqueles que moram no Nordeste, Lula tem um apoio de 63%. Os que moram nas periferias das capitais têm um apoio de 55%. E entre os católicos, Lula tem o apoio de 54%. Segundo o IPEC, as intenções de voto em Lula são maiores quanto menor a renda familiar mensal e a escolaridade dos entrevistados. Nós temos aquela imagem, ô Tiago, de todos, né, as figuras aí dos presidenciáveis. O ex-presidente tem 32% entre quem tem renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos. Nesse gamer aí, ô Nando, só falta a Simone Tebet, que tem 1%, mais até do que o Rodrigo Pacheco. Entre quem tem renda familiar até 1 salário mínimo, o Lula atinge 40% entre os com nível superior e chega a 55% entre quem tem o ensino fundamental. Já o presidente Bolsonaro, por sua vez, tem maiores intenções de voto entre os que avaliam sua administração como ótima ou boa, 75%. Vejam que é o bolsonarista mesmo, né? O pessoal que apoia o presidente. Os moradores da região Norte, Centro-Oeste e Sul. Norte e Centro-Oeste, 29%, Sul, 27%. E entre os evangélicos, o presidente atual, Bolsonaro, tem o apoio de 33%. Extrato em que aparece tecnicamente empatado com Lula. O IPEC afirma que as menções ao presidente aumentam quanto maior a renda familiar mensal e a escolaridade dos entrevistados. Passa de 14% entre quem tem renda de até 1 salário mínimo para 30% entre quem tem renda acima de 5 salários mínimos. O IPEC perguntou sobre a avaliação do governo Bolsonaro. Ótimo e bom, 19%, regular, 25%, ruim ou péssimo, 55%. Tem muita gente insatisfeita e isso, obviamente, se reflete no tabuleiro exatamente na hora da pesquisa. A confiança no presidente, olha só, essa é uma pergunta importante, né? O IPEC perguntou: você confia no presidente Jair Bolsonaro? 27% responderam que sim e 70% disseram que não. E não responderam 3%. Olha aqui, né, que índice alto de rejeição. Então estes são os números, queremos, é uma pesquisa, né? Nós queremos ouvir a sua opinião. Você acha que o presidente Bolsonaro e os outros, né, adversários podem reverter esta situação? Paulo Ricardo comenta aqui: Lincoln, é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Então, é o resultado da pesquisa, né, ô Paulo? É o resultado da pesquisa. A gente não está aqui nem fazendo torcida e nem fazendo pré-julgamento. A gente está mostrando exatamente o que mostra, o que trouxe a pesquisa mais atualizada,
mais atualizada. Agora, os staffs do presidente Bolsonaro, né, e dos outros candidatos, obviamente que vão se mexer para poder tentar mudar este cenário, né? Porque é o seguinte, o Nando, o Lula, ele tem tido muita notícia favorável a ele. E ele não está ocupando nenhum cargo, né? Pode devolver aqui, ô Thiago Cavani, por gentileza. Então, o que acontece? Inevitavelmente, por ter sido presidente, ele vira um ponto de comparação. Olha, na época dele não tinha isso, né? A gente ouve falar em cima do preço do combustível, do preço dos alimentos, era melhor. Aí o Lula está sendo inocentado, não é isso? Seguidamente, em todas as acusações. A última foi esse negócio do triplex que foi colocado a leilão na internet, né? O triplex que foi apontado pelo Moro como sendo do Lula. E o dono do apartamento, que não é o Lula, né? Pelo que está mostrando aí a apuração, está colocando a leilão. E o Lula tem sido não inocentado, mas pelo menos os processos anulados. Então ele tem tido muita notícia, ele está jogando parado. Ele não está ocupando nenhum cargo para ser alvo de desgaste. Então está favorecendo ele, pelo menos neste momento. Talvez esse seja um fator importante. O presidente, por sua vez, tem que resolver a questão do combustível, tem que resolver a alta da inflação, tem que resolver a questão do preço dos alimentos, tem que resolver o problema da vacina, tem que resolver as questões da pandemia. E enfrenta desgaste, é inevitável. É inevitável. Então essa é a fotografia atual e a gente quer saber de você, né? Qual a sua opinião? Você acha que as eleições presidenciais, como apontam, né, especialistas aí nas análises de pesquisa, você acha que as eleições presidenciais podem terminar no primeiro turno ou isso se reverte? Queremos ouvir a sua opinião, 981581278, este é o WhatsApp, e também no facebook.com/Lincoln.Fernandes. Carlos Eduardo, enquete não é pesquisa, né? Exatamente, a nossa enquete aqui não é pesquisa, a gente quer saber de você. Você acha que termina no primeiro turno com esse cenário aí em cima da pesquisa ou não? Sim ou não, você pode opinar livremente. O Jonathan Nogueira, ô Lincoln, esse PEC é da Globo, né? Quem mais aqui? Sandra da Silva, Lincoln, eu estou nos 70% que não confiam no presidente, escreve a Sandra Pereira. Vamos ver quem mais aqui. O Paulo Ricardo protesta. Sandra Veroniza, essas pesquisas são uma piada. Marco Esparza, para o Ibope, o presidente hoje é o Haddad. Vamos ver quem mais aqui. Souto Ferreira. O Souto está parabenizando aqui a nossa atuação lá na Câmara, né? Sobre a taxa do lixo. Obrigado.